Então me deu a prazerosa, porém ingrata missão de fazer uma aula para vocês sobre o uso do point of care na terapia intensiva. Eu vou logo adiantando para vocês que é virtualmente impossível em uma aula eu dizer sobre todos os usos do point of care na terapia intensiva. Tamanho a lista do seu uso. Então você pode usar o point of care em tudo que você imaginar na terapia intensiva, e é o que eu faço no meu dia a dia. Mas para passar a ideia geral disso, eu resolvi fazer um caso clínico aqui meu emblemático para vocês. E a gente vai precisar que vocês interajam nesse caso clínico aqui para vocês verem, assim, vocês vão ver que é um caso totalmente do dia a dia, se duvidar vocês até pegaram já semelhante aí, para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode usar o point of care na terapia intensiva. A depender do tempo que a gente leve nesse caso clínico, que eu acho assim, que não vai ser mais de 15, 20 minutos, eu vou fechar essa aula falando do uso do point of care, eu acho que na principal síndrome que a gente admite na UTI, que é o choque hemodinâmico. Então, não tem como eu falar realmente o uso do corpo todo, porque senão a gente levaria a tarde toda, precisaria de mais aulas nisso aqui. Acho que, inclusive, valeria a pena até dividir por sistemas. Uso do POC em pacientes neurológicos, uso do POC no sistema cardiovascular. Não dá para falar numa aula só disso. Mas eu acho que vocês vão pegar a ideia com esse caso que eu coloquei aqui. Então, vamos lá. É uma paciente do sexo feminino, 68 anos, internada para investigação de massa abdominal a esclarecer na enfermaria, referindo náuseas e vômitos nos últimos 7 dias, com intolerância alimentar, praticamente não estava comendo, porém tinha flatos presentes. Foi encaminhada à UTI pelo TRR por hipoxemia súbita e ele já te passa achando que uma possibilidade, a maior possibilidade do caso era ser tromboembolismo pulmonar, porque a hipoxemia, segundo ele, foi súbita. SIC. Patológico pregressa, a paciente era hipertensa, diabética e tinha perda ponderal nos últimos 3 meses. Essa aqui era a paciente de vocês. Então, como vocês podem ver, ela chegou em máscara, usando máscara de reservatório. Exame físico, neurológico, escala de Goma de Glasgow de 14, meio sonolenta, mas estava orientada e cooperativa, sem nenhum déficit. Estável, sem DVA, pressão normal, tempo de enchimento capilar de 3 segundos, com ritmo sinusal discretamente taquicárdico. Em máscara de reservatório, 12 litros por minuto, saturando 92%, com a frequência respiratória de 28. A ausculta pulmonar estava reduzida difusamente, mas principalmente em base esquerda. E o exame abdominal que chamou a atenção é que ele estava um pouco distendido, mas bem doloroso difusamente à palpação, porém com descompressão brusca negativa. E aí você precisa transportar essa paciente para a TC para fazer o diagnóstico. O que é que vocês vão fazer? Que assim, primeiro de tudo, vocês acham que ela pode ter TEP? Pode ser, né? Sim. E além disso, ela tem um exame abdominal bem alterado, né? Então, alguma coisa tem nessa barriga também. Então, acho que valeria a pena fazer uma tomografia de abdômen, talvez. O que é que vocês fariam, então, para essa paciente aí? Tá, mas você precisa transportá-la para TC. E ela tá dessa forma aí que eu acabei de passar para vocês. Vocês vão transportar assim? Se forem, vamos nessa, vamos na raça. Vocês querem transportar assim? Vocês que mandam. E aí? Ó, eu sei que todos vocês trabalham por fora, porque é impossível se manter com bolsa de residência. Em muitos hospitais que a gente trabalha, não tem para quem recorrer, a decisão é de vocês. E aí, a decisão é de vocês. Vamos transportar? O que é que vocês vão fazer? A enfermeira chegou agora. Doutor, a Tomo disse que já podia mandar o paciente. Vamos colocar na maca e levar então para TC? Acho que o ideal era até porque ela pode bloquear a tomografia também, esse abdômen, então. Tá, que todo mundo quer entubar, alguém discorda? Alguém sabe? Todo mundo quer entubar.
Vou fazer um pouco. Só porque a aula é de poucos. Vamos supor que você está num hospital que você não tem ultrassom, vai. Vamos supor que você não tem. Ultrassom é só na radiologia, tá fechado, é aquele robocopzão que tem quase a sua altura, é um fim de semana. Você não tem ultrassom. Olha, a paciente está estável hemodinamicamente, a máscara de reservatório ainda está 12 litros, então ela não está, assim, com hipoxemia perigosa, digamos assim, mas ela também não está redonda. Então vocês têm dois caminhos aí, levar ela para TC dessa forma ou proceder com intubação orotraqueal. O que é que vocês querem fazer? Bora, sem rodeios. Esse visto tem que ser assertivo no diagnóstico e na conduta. Tubo. Intubação. Certo. Como é que vocês querem intubar essa paciente? Sequência rápida? Sim. Tá, sequência rápida. Como é que vocês querem pré-oxigenar essa paciente? Dar o flush rate na máscara não reinalante. Tá escutando o que eu tô falando? Falou que já tá na máscara não reinalante e ia deixar assim, é isso? Poderia fazer um flush rate na máscara, tentar para oxigenar na máscara. Tá, isso é uma opção. Em que posição? Deixa ela em decúbito inclinado ou decúbito zero? Inclinado? Inclinado. Tá. Vocês ouviram falar do trabalho pré-ox? Aham, a gente sentiu essa semana. Então, assim, eu acho que isso mudou a conduta. Assim, na verdade, assim, quem lidava com via aérea já difícil, todos os canos já fazia isso, né? Mas agora só tem agora um nível de evidência, talvez um A, para fazer isso para todo mundo, que a pré-oxigenação definitivamente é melhor com VNI, principalmente nesses pacientes que estão com hipoxemia importante antes da intubação. Vocês não querem fazer um VNI para ela? Fiquei na dúvida um pouco pelo abdômen, né? Já que o abdômen tá distendido. Também tá distendido. Ele tá algo, Ficaria na dúvida. tá algo distendido. E aí, faz ou não faz? Dá pra fazer, não tá nas contraindicações quer dizer, dos pacientes que não usaram. Né? Não fiquem em cima do muro. Vocês querem fazer ou não querem? Faz então. Vai, Vocês querem fazer então? É isso? Sim, sim. Olha o que aconteceu, ó. Aí agora, pessoal, aí assim, ela começou a vomitar e aí vocês foram proceder para a intubação, certo? O que é que vocês querem usar de droga? Aqui está o monitor do paciente. O que é que vocês querem usar de droga? Etomidato com corônio. É tomidato e roncurônio. Alguém quer usar alguma coisa diferente? Tá bom, mas isso é dativo. Você quer usar alguma coisa diferente? Não, manteria retomidato e talvez um pouquinho de fenta ali, já que ela já vomitou, tentar tirar um pouquinho de reflexo alto também. Tá bom, você fez o fenta, fizeram a tomidato, aí isso aqui é o monitor do paciente, tá? Vocês estão conseguindo ver aí? Então não dá pra ver a pressão. É, só a pressão, precisa descer um pouco. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Pronto. Aí, foi. Tem que oxigenar melhor ela, né? E aí, o que é que tá acontecendo? Calma, já tá. Já, que fase da intubação tá? Porque tá saturando. Acabaram de fazer o fentanil e a tomidato. O enfermeiro tá perguntando se vocês vão fazer a succinil. Vixe, misericórdia. Caramba. Parou. E aí? Esse gato é bom. É, vai ter. E aí, pessoal? Parou. Parou a paciente. Aí eu não vou perguntar para vocês o que é que vocês vão fazer agora, né? Todo mundo sabe que é para fazer o ACLS, né? Isso não é aula disso. Não é aula disso, então voltamos ao foco, tá? Paciente parou, obviamente.
E você reverteu a PCR em 2 ciclos, só que ela evoluiu com instabilidade hemodinâmica pós a parada cardiorrespiratória, com necessidade de punção de catéter venoso central. E aí você não tinha ultrassom na unidade, ou vamos supor que você tivesse, mas não foi treinado em punção guiada por ultrassom, e você querendo brilhar, tentou pegar uma subclave da paciente. Alguém lembra o nome desse sinal aí? É isso aí. Aí depois do central, o paciente ficou mais hipoxêmica, depois da tentativa, na verdade, mais hipoxêmica, mais hipotensa, você pediu um raio-x de tórax e encontrou isso aqui. O que é isso? Então, após estabilização e drenagem de tórax, a paciente está em uso de noradrenalina 0,2 micrograma por quilograma minuto. Ela foi encaminhada para anjo TC de tórax, que descartou o TEP, mas identificou uma pneumonia lobar à esquerda. TC de abdômen identificou uma massa inespecífica, com provável origem adrenal direita, não sabe direito, mas a massa era tão grande que comprimia o corpo gástrico. E aí você iniciou tazocin empiricamente e solicitou culturas. Veja, isso aqui foi feito umas quase 24 horas depois do que a paciente chegou. Aí o que aconteceu? Ela evoluiu com pior hemodinâmica nas horas subsequentes, tiveram que iniciar vasopressina, e quando você pegou o plantão no outro dia, estava assim, a paciente, usando noradrenalina 0,7 micrograma por quilograma minuto, vasopressina 0,04, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, um Motlin 2 em joelhos, e as extremidades dela estavam assim. Tá todo mundo conseguindo ver aí? Sim. O que é que vocês querem para essa paciente? De exame, alguma coisa assim? Ok, o eco só é feito segunda, quartas e sextas nesse hospital. Você está no domingo, só vai ter para amanhã. Tem alguma coisa simples que a gente pode pedir agora que todo canto tem? Lactato? Lactato. Vocês já tiveram aula de lactato? Será que o lactato é o mais importante do que eu quero ver na microhemodinâmica? Pessoal, um par de gaso e um copo d'água não se nega a ninguém. Gaso venosa central e gaso arterial. Estando essa gaso venosa central num catéter alto, né? Vamos supor que está na jugular. Então já dá para você brincar de muita coisa só com isso, tá? Assim, se você estiver num ambiente de restrição de recursos, né? Então, até porque, pessoal, assim, não é o objetivo da aula, mas a gente não pode confiar 100% no ultrassom. Ele é o quinto pilar do exame físico, te ajuda a raciocinar, não exclui a necessidade de você examinar o paciente e ver microhemodinâmica e ver exames laboratoriais, tá? Te ajuda a pensar em conjunto. E aí a gasometria dela eram assim. E aí? Por que vocês querem iniciar do albuto? Porque tem um gap de 13 de CO2, o débito, provavelmente o débito cardíaco está baixo. E aí uma das formas que a gente pode ajudar é melhorar a contratividade. Tá, excelente raciocínio. Tem alguma coisa a mais que fala a favor de eu estar com débito baixo? A saturação venosa. Boa. Agora, só um porém nesse seu raciocínio, tá? Você está correto até certo ponto. O débito realmente pode estar baixo. Mas ele pode estar baixo não só por contratilidade reduzida, né? Ou função sistólica reduzida. Ele pode estar baixo, por exemplo, por hipovolemia. Sim. Hipovolemia vai dar a mesma gaso aí, igualzinho. Gap alargado, saturação venosa central baixa, tá? E outra coisa, choque obstrutivo, a gasometria é igual a choque cardiogênico. Gap alargado, saturação venosa central baixa.
Então, cuidado, tá? Para não achar que gap alargado, saturação venosa central baixa é sinônimo de dobuta. Pode ser se você tiver descartado esses outros fatores. Então, ninguém falou aqui de fazer uma prova volêmica, ninguém falou aqui de ver se aquele pneumotórax estava resolvido, se o dreno não entupiu, né? Podendo estar fazendo pneumotórax hipertensivo, então tem que ter muita atenção nessas coisas, tá? Mas vamos supor que você fez uma prova volêmica, pediu um novo par de gastos, não melhorou muito, então não, provavelmente não era o volume o problema da paciente, e que você checou o raio-x e o pneumotórax estava bem drenado. Então você iniciou dobuta empiricamente. Então, após a dobutamina empírica, você conseguiu desmamar a droga em 72 horas, porém teve dois dedos permaneceram com necrose, então provavelmente vão necessitar de amputação. Ela acabou evoluindo com melhora de parâmetros ventilatórios, ficando confortável em TRE com pressão de suporte de 6 e PIP de 5, sendo estubada. Em 6 horas após a extubação, a paciente fadigou, evoluiu com taquidispneia e hipoxemia, necessitando de nova intubação, ou seja, teve uma falha de extubação. Após a reintubação, a paciente evoluiu com choque em piora nos dias subsequentes, febre, e aí na secreção traqueal cresceu uma clebe do mal, vindo diretamente do tártaro, sensível apenas à torgina e à micacina. Vocês acabaram colocando a micacina, que é o que tem disponível na grande maioria dos hospitais, né? Torgina não é tão disponível assim. E após 5 dias da nova intubação da paciente, ela evoluiu com disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, sendo classificada como refratária à idade terapêutica, infelizmente indo a óbito. Pergunta: é um caso do dia a dia isso aqui? Sim. Eu acho que se vocês não viram ainda, que eu acho impossível, um caso muito parecido com esse, talvez com alguns comemorativos diferentes, mas no geral bem parecido, vocês vão ver com toda certeza. Isso é um caso do dia a dia. Inclusive, eu criei esse caso baseado em um parecido na UTI que eu sou diarista. Então, óbvio que teve alguns comemorativos diferentes, o desfecho, inclusive, não foi esse, mas poderia ter sido se a gente não tivesse feito algumas coisas. E aí eu pergunto para vocês, como é que o ultrassom poderia ter ajudado na mudança de desfecho desse caso aqui? Vocês identificam pontos chaves aí que talvez o ultrassom tivesse mudado conduta? Na Diagnóstico passagem, inicial. Diagnóstico inicial. passagem do catéter. Ó, talvez se a paciente, quando tivesse chegado aqui, eu tivesse feito um ultrassom gástrico, eu teria visto que ela estava com o estômago completamente cheio. Ou seja, seria muito arriscado eu fazer uma sequência rápida nessa paciente. O que é que seria melhor eu ter feito quando eu vejo isso aqui? Ou entubar acordado, ou utilizar Ketodex, que eu não vou entrar nesse mérito porque não é meu objetivo, ou mais simples do que isso, e talvez em adjuvância com isso que eu acabei de falar, passar uma nasogástrica antes. Passar uma sonda nasogástrica antes, descomprimir o estômago, aliviar a compressão, e você vai diminuir bastante o risco de broncoaspiração. A gente tem que lembrar que broncoaspiração, no período pré-intubação, né, ou seja, na pré-oxigenação ou após a indução e etc., ela aumenta demais a morbimortalidade do paciente, inclusive podendo levar à parada cardiorrespiratória, que provavelmente foi o que aconteceu aqui, né? Ela broncoaspirou e aí momentaneamente ela ficou com hipoxemia refratária, porque ela tinha acabado de broncoaspirar, e ela parou por hipóxia em AESP. Outro ponto que você poderia ter visto aqui é que você poderia ter flagrado uma consolidação lobar com broncograma aerodinâmico aqui, ó, bizarro em lobo inferior esquerdo. Então você não teria atrasado em 12, 24 horas o antibiótico, talvez até tivesse segurado a anjo-TC, né, porque é um transporte que nesse caso essa paciente vai ser de risco, porque você está com um diagnóstico mais claro para insuficiência respiratória ali, então poderia segurar um pouco essa anjo-TC. Então, nesse momento inicial, com toda certeza, um ultrassom aqui ia fazer total diferença na mudança de conduta. Vocês poderiam ter, inclusive, passado a sonda nasogástrica, aí depois da sonda nasogástrica passada, acoplar a VNI para pré-oxigenar direitinho, se vocês quisessem entubar, já iniciar antibiótico, já coletar a cultura. Olha o tanto que muda só com o raciocínio do ultrassom.
Aqui vocês também poderiam ter evitado esse Lorenzetti aqui, né, se tivesse passado o cateter guiado por ultrassom. Lembrando que isso já é nível de evidência 1A, né, não precisa, é até considerado má prática médica, se você tiver um ultrassom disponível na sua unidade, você escolher passar o catéter sem ser guiado por ultrassom. Outra coisa, a paciente usou altíssimas doses de droga vasoativa, levando até a necrose de dedos. Provavelmente isso aconteceu porque não fizeram o diagnóstico de choque nela. Não, na verdade, de choque, mas do tipo de choque. Começaram só a aumentar a droga vasoativa. Se você tivesse feito um POCUS quando ela começou a piorar a hemodinâmica, você provavelmente teria visto isso aqui, ó. Uma disfunção sistólica importante, provavelmente uma miocardiopatia séptica, né, que a gente chama, ou às vezes um Takotsubo, ou a paciente infartou mesmo nesse momento de estresse, não importa. O que importa é que o ventrículo esquerdo aqui não está batendo, está só apanhando, né? Então, antes de você iniciar vaso, talvez se você tivesse feito um POCUS, você começar uma dobuta, a nora talvez tivesse até caído bastante, você nem teria entrado com vaso e talvez não tivesse necrose de extremidade. Poderia ser um caminho. É só isso que tem para fazer com ultrassom nesse caso? Não. Olha isso aqui, a paciente falhou a extubação. Será que a gente teria estubado a paciente naquele momento, mesmo ela passando no TRE, se eu tivesse visto um bocado de linha B no pulmão dela e uma fração de espessamento diafragmático reduzida? Talvez não, talvez eu tivesse segurado a extubação dela, ó, pessoal, essa paciente tem que fechar mais 24, 48 horas de balanço negativo, ela tá com muita fraqueza muscular, a gente vai ter que trabalhar mais isso, ela treinar com períodos de pressão de suporte mais baixos, ou deixar nesses parâmetros mínimos de TRE por mais 48 horas, para ver se de fato ela vai tolerar essa extubação. Então, o ultrassom ele também é utilizado como preditor de falha de extubação. Então, se eu fosse falar para vocês, qual é o uso do POCUS na terapia intensiva? No corpo todo, pessoal. No corpo todo. O POCUS ele pode ser utilizado em praticamente, correndo o risco de me equivocar, mas eu acho muito difícil, eu acho que em praticamente todas as admissões e síndromes que a gente tem na UTI. De uma forma ou de outra, seja para fazer um procedimento, seja para fazer um diagnóstico, seja como ferramenta de monitorização respiratória ou hemodinâmica, mas ele pode ser utilizado em tudo na terapia intensiva. Então é por isso que é considerado atualmente como habilidade básica do intensivista, isso é cobrado na prova de título, o Point of Care Ultrasound. Só que a maneira como é cobrado e que talvez algumas residências ensinam é muito superficial. O uso do Point of Care vai muito além, muito além. Atualmente, de rotina, no serviço que eu trabalho, que eu sou diarista, e olha que é de uma UTI oncológica, não é nem de uma UTI cardíaca ou de uma UTI neurológica. Eu uso praticamente toda semana ultrassom de bainha de nervo óptico, faço diagnóstico de TEP, seja por uma TVP ou seja pelo ultrassom cardíaco mesmo, ultrassom cardíaco básico avançado, ultrassom pulmonar, ultrassom gástrico, ultrassom diafragmático. Então, assim, eu só não faço Doppler transcraniano porque, infelizmente, o ultrassom lá da CTI não tem um preset, mas senão eu faria também. Então, é gigantesco o campo de aplicação do Point of Care e, como vocês viram nesse caso ilustrativo, pode mudar desfecho. Pode mudar desfecho. É porque é muito difícil a gente fazer um trabalho que comprove isso 100%, né? Até porque ferramentas de monitorização usualmente não são feitas para mudar desfecho. Até porque depende de quem usa, como foi aplicado. Você não vai ter um trabalho mostrando que fazer uma cirurgia com e sem oximetria de pulso melhora desfecho. É meio sem sentido, inclusive, isso, né? E tá até difícil de fazer trabalho de point of care hoje, porque você não tem mais como comparar um grupo sem usar o POCUS. Porque o POCUS ele já é considerado hoje em dia como cuidado usual do doente crítico. Então seria até antiético você fazer um trabalho atualmente, nesses casos aqui eu vou usar o POCUS, nesse aqui eu não vou. Não pode, vai ferir o consenso de Helsinki lá, porque você vai estar privando o paciente do que é considerado o cuidado usual. Então é bem difícil você fazer trabalho para comprovar isso, mas eu acho que esse caso foi muito ilustrativo para mostrar para vocês isso, que a aplicação existe e em todas as fases do doente crítico, seja na admissão, na estabilização ou no desmame, e a gente tem que usar. Aí, como eu disse para vocês, não daria tempo de eu fazer uma aula sobre todas as aplicações do Point of Care no paciente na terapia intensiva. Então, eu escolhi esse caso ilustrativo para mostrar várias
áreas diferentes, que a gente aplicou o POCUS aqui em diferentes momentos do paciente, e escolhi, eu acho que a principal síndrome que gera admissão na UTI, que é o choque hemodinâmico, para abrir um pouco mais a mente de vocês e fazer vocês terem essa curiosidade, plantar uma sementinha de estudar isso aqui e praticar cada vez mais. Então, eu acho que esse tempo desse tipo de médico aqui já passou, né? Já sabemos que o ultrassom, com certeza, não é só de vesícula, que a gente vai fazer no paciente crítico, e que ele sim funciona como quinto pilar do exame físico. Por exemplo, esse trabalho aqui publicado na Intensive Care Medicine em 2017 tentou analisar a acurácia de diferentes dados do exame físico para predizer um índice cardíaco menor do que 2,5, ou seja, um paciente com choque de baixo débito. Vejam que a acurácia geral foi de 60% para qualquer padrão do exame físico, seja de urese, pressão, frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar, presença de Mottling. Tanto que o próprio paper, ele fala que medidas adicionais como o ultrassom do paciente crítico permanecem necessárias. Então, no choque, ele funciona como se fosse um GPS do paciente crítico. Ele te diz onde você está, te mostra para onde você está indo e aonde você chegou. E como é que você vai se guiar por uma estrada que você não conhece sem GPS? É impossível. Vou mostrar alguns exemplos para vocês aqui. Esse trabalho analisou pacientes que chegavam com choque no pronto-socorro, mas de causa não traumática, ou seja, causas clínicas, sepse, etc. Teve um grupo que, assim que ele chegou, foi admitido, ele ganhou um POCUS. O outro grupo não ganhou um POCUS, foi tentado fazer o diagnóstico por medidas convencionais, como raio-x, ECG, etc, blá, blá, blá. Se após 15 minutos o diagnóstico não fosse fechado, aí sim ele ganhava um POCUS. Olha que interessante, o grupo que ganhou o POCUS assim que chegou, teve o diagnóstico correto em 80% dos casos, e o grupo que não ganhou POCUS, 50%. Essa meta-análise aqui de 2019, analisando a acurácia do protocolo RUSH, que é um dos mais estudados e mais conhecidos, com maior nível de evidência para identificar ou descartar as diferentes tipos de choque, vejam que o valor preditivo positivo e negativo do ultrassom com esse protocolo específico foi altíssimo. Aqui é outra meta-análise de 2022, agora sem analisar protocolo, só a acurácia do diagnóstico do choque com o uso do ultrassom. Vejam a diferença da acurácia quando eu uso o ultrassom e quando eu não uso. É praticamente o dobro, né? E essa outra aqui mais recente, de 2023, mostrando que a curva ROC, né, a área sobre a curva, que é o ponto de melhor sensibilidade e especificidade de um exame para diagnosticar certa doença, aqui está o QR Code, quem quiser ver esse artigo aí, para praticamente todos os tipos de choque, a acurácia do ultrassom, a curva ROC, foi acima de 0,8, próximo a 0,9, na verdade, mostrando que é um excelente exame. De forma que você tentar diagnosticar um choque sem ultrassom, a etiologia, é uma missão quase impossível, principalmente em dois tipos de choque: o tamponamento cardíaco e a obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. O tamponamento você pode até ter uma ideia, né? E se vocês esperam que vocês vão encontrar a tríade de Beck nos pacientes, podem tirar o cavalinho da chuva. No pronto-socorro, a prevalência da tríade de Beck completa é em torno de 30% a 40%. Na UTI, que o paciente já foi ressuscitado, às vezes já estava na enfermaria com 1.001 complicações, com certeza vai diminuir mais ainda essa porcentagem. E fora que, mesmo que você suspeite pela tríade de Beck, pelo pulso paradoxal lá no monitor, você só vai dar o diagnóstico de certeza com um ecocardiograma, né, um ultrassom do paciente crítico. E a obstrução dinâmica é virtualmente impossível você diagnosticar sem ultrassom. Então, como é que a gente tem que utilizar isso? O point of care ultrasound, a grande diferença dele para o ultrassom ou para o ecocardiograma convencional é porque ele é um negócio focado. Ele é feito para responder perguntas binárias do tipo sim ou não. Então ele é muito focado e você tem que ser feito em conjunto com a anamnese e exame físico e, obviamente, não analisar apenas um segmento. Ah, o paciente está com choque, então vou fazer só ultrassom cardíaco? Não. Vai fazer ultrassom cardíaco, pulmonar, da veia cava e, a depender do quadro do paciente, até da aorta dele, para você tentar diagnosticar a etiologia desse choque. E sempre você tem que descartar causa obstrutiva primeiro. Vocês sabem por quê? Parem para pensar.
os choques obstrutivos são aqueles que demandam intervenção praticamente imediata. Se você não diagnosticar aquilo, não intervir quase que imediatamente, o paciente invariavelmente vai evoluir com a PCR. Exemplo, pneumotórax hipertensivo. Se você não diagnosticar rápido, o paciente vai parar. E você pode resolver, ou pelo menos aliviar, com punção de alívio, pelo menos. Tamponamento cardíaco é outro, que se você não diagnosticar logo, o paciente vai parar e precisa de intervenção imediata, né, pericardiocentese. Corpo pulmonar agudo por TEP, né, a depender do caso, tem indicação de trombólise. Além disso, o outro motivo é que, não sei se vocês perceberam nos slides que eu passei, mas o valor preditivo positivo e negativo do point of care para choque obstrutivo são os maiores. Então, você pode descartar ou confirmar com quase 100% de certeza. Então, sempre tentem descartar choque obstrutivo primeiro. Que é um quadrinho resumo de que você tem que fazer, né? Você analisar o paciente como um todo. E aí sim, a partir disso, você vai fazer um point of care, analisando esses segmentos aqui. E a partir disso, você vai diagnosticar a etiologia do seu choque. Se é um choque hipovolêmico, cardiogênico, distributivo, um obstrutivo. E existem diferentes maneiras de você fazer isso. Ou seja, existem diferentes protocolos. Olha a lista de protocolos aqui. E depois desse trabalho ainda surgiram outros, tá? Ou seja, já tem muitos. Não inventem. O que eu recomendo para vocês no começo da fase de aprendizado, porque depois que você já tem um conhecimento bom de point of care, vocês vejam que é meio que intuitivo. Você não precisa ficar seguindo o protocolo. Eu não sigo o protocolo. E eu faço análises um pouco mais avançadas, né? Eu calculo o débito cardíaco, calculo o volume sistólico, analiso fluido tolerância, né? Então, assim, quanto mais aprofundado você for ficando o seu conhecimento em point of care, menos dependente de protocolo você fica. Mas no começo, talvez faça sentido você ter esses protocolos na cabeça para te ajudar a pelo menos não esquecer de examinar nenhum ponto com point of care. Eu acho que um dos mais fáceis e intuitivos e também um dos mais estudados é o protocolo Rush. Então por conta disso que a gente vai falar dele aqui. No que é que consiste o protocolo Rush? Basicamente, esse protocolo dividiu o nosso sistema hemodinâmico em 3 compartimentos: a bomba, o tanque e os canos. A bomba fica óbvio que é o coração, né, que bombeia o sangue por todo o corpo. Então, quando você for analisar a bomba, você tem que analisar o espaço pericárdico para ver se tem derrame pericárdico e ou tamponamento. A dimensão de ventrículo direito, se você tiver um ventrículo direito dilatado ou até uma retificação de septo, você vai falar a favor um pouco mais de choque, sobrecarga de ventrículo direito e choque obstrutivo. E a função sistólica de ventrículo esquerdo, de maneira subjetiva, tá? O famoso eyeballing ou olhômetro, que é bem fácil de aprender e fazer, acredito que você já deve ter tido aula disso. No tanque, a gente vai analisar os segmentos do corpo que podem acumular fluidos, é por isso que é dito tanque. Que segmentos são esses? A veia cava, um dos principais, pulmão, mas aí no pulmão a gente não vai analisar só a presença de fluidos, vai analisar se tem pneumotórax, vai analisar derrame pleural, se tem edema de parênquima intersticial bilateral, falando a favor um pouco mais de choque cardiogênico, né? E se tem líquido livre no abdômen, isso aqui talvez faça mais sentido nos pacientes vítimas de politrauma, né? Um FAST positivo num paciente de UTI talvez não tenha muito ali utilidade para a gente. E nos canos, talvez isso aqui faça mais sentido no pronto-socorro também, mas com certeza haverão casos na UTI que demandam esse nosso conhecimento. É para você avaliar se a causa do choque não é, na verdade, um aneurisma de aorta abdominal roto, se não é dissecção de aorta, e você vai analisar vasos venosos profundos, principalmente de membros inferiores, para averiguar a presença de TVP, e num paciente com choque e hipoxemia pode inferir indiretamente, né, um TEP aí, como causa do choque e da hipoxemia. Aqui é um quadrinho resumo, tá, dos principais achados pela divisão do sistema hemodinâmico do Rush nos diferentes tipos de choque. Eu não vou falar desse quadro completo para vocês, mas só para dar um exemplo aqui, o que é que a gente veria no choque cardiogênico? A gente veria um ventrículo esquerdo hipodinâmico, ou seja, com a função sistólica reduzida, talvez com câmaras dilatadas, provavelmente uma veia cava inferior e veia jugular bem túrgidas e distendidas, sem muita variação respiratória, presença de linhas B pulmonares bilaterais. O FAST poderia ser positivo por congestão mesmo, assim como derrame pleural, porém nos canos, ou seja, na aorta e nos vasos venosos profundos,
a gente não veria nenhuma alteração. Então, assim, a partir disso, você vai tentar diagnosticar o seu tipo de choque. O PEIT, pessoal, eu coloco aqui porque todo livro traz, etc., mas é um protocolo que para o diagnóstico de choque ele não é muito bom. Por quê? Ele até aprofunda a avaliação cardíaca, como vocês estão vendo aqui, ele coloca outras janelas, né, apical 5 câmeras para a gente calcular o VTI e tal, coloca até a para externar o eixo curto na altura da aorta e tudo. Mas de outros órgãos, ele praticamente só analisa a área da lateral do pulmão. Então, assim, para choque ele não é muito útil, mas no meu dia a dia eu uso essas janelas do FATE porque eu faço uma avaliação cardíaca mais aprofundada. Então, só para vocês saberem em que existe. Olha que interessante esse trabalho aqui. Pacientes na sala de emergência, que a queixa principal foi de espinéia do torácico ou choque. Ganharam exame físico, mas poucos na admissão. E só foi feito com janelas básicas, o protocolo Blue para insuficiência respiratória e o Rush para choque. E aí eles tentaram ver qual foi o diagnóstico inicial com point of care comparado com o diagnóstico final antes da alta. Olha que interessante, a acurácia diagnóstica foi de 98% em pacientes com síndrome coronariana aguda. Então, pessoal, a acurácia do point of care ela é enorme, de forma que eu não acho justificável atualmente a gente ter ultrassom na UTI, um paciente que chega com choque ou que piora o choque, já estava internado e piorou o choque, a gente não passar ultrassom nesse paciente. Para mim é injustificável. Agora, só para abrir a mente de vocês, isso tudo que eu estou falando faz parte do âmbito básico, né, de Padawans, mas você ainda pode virar um mestre Jedi, se você tiver interesse e quiser aprofundar o seu conhecimento. Isso aqui é um trabalho publicado na Intensive Care Medicine em 2019, é praticamente uma revisão, uma carta de opinião de grandes intensivistas aí, e olha o que interessante que esse trabalho fala, que todo mundo que trabalha em âmbito de UTI deveria ter um conhecimento pelo menos básico de point of care, e que todo time de UTI deveria ter pelo menos um intensivista com conhecimento avançado. Aí no Círio vocês têm o luxo de ter, né, vários intensivistas bons que têm mão nisso aqui, mas mesmo no Círio, na minha época, que eu era residente aí, a gente tinha equipe de UTI aí que ninguém tinha um conhecimento avançado de point of care. Então isso é muito difícil da gente conseguir no Brasil ainda, mas é recomendado e é o que é praticado no mundo afora, tá? E o que é que seria o conhecimento avançado? A gente partiria mais para calcular as coisas, né? Que seria analisar a pressão de enchimento, de câmaras, a gente graduar hipertensão pulmonar, alguns parâmetros ecocardiográficos de tamponamento que a gente avalia, cálculo de débito cardíaco, fluido responsividades, diagnóstico de valvopatias, de forma que a gente pode usar uma maneira até diferente de diagnosticar o choque. Ao invés de ver eyeballing, etc., a gente pode partir do VTI. Tá? Não recomendo muito, mas esse trabalho aqui recomenda. É uma forma de fazer também, a gente calcular o VTI e daí entender melhor qual é a etiologia do choque. Coloquei mais para ilustrar, para vocês terem essa noção. E com isso, fazendo o ultrassom do paciente todo, você pode colocá-lo até na curva de Frank-Starling. Será que esse paciente está na porção ascendente da curva de Frank-Starling? Será que ele já está na porção mais achatada, mais retificada, ou seja, não está mais responsivo ao volume? A gente consegue ver isso com o ultrassom. De forma que no choque, eu acho que vocês conhecem essa figurinha do Rose aqui, o ultrassom, ele participa de todas as fases da reanimação do Rose. Ou seja, na fase de reanimação, você vai ter o ultrassom te ajudando no diagnóstico etiológico do choque. Na fase de optimização, te auxiliando na fluidoterapia, analisando fluido responsividade e fluido tolerância. Na fase de estabilização, você vai monitorar sinais de congestão. E com isso, se você precisar fazer diurético, que usualmente a gente precisa, avaliar a resposta à terapia descongestiva. Então, o ultrassom no choque, ele tem um amplo uso em qualquer fase do paciente, seja ele recém-admitido, seja ele se recuperando do choque. Alguma dúvida até aí? Para só ilustrar para vocês como casos da vida real, com conhecimento super básico, a gente consegue mudar a conduta, trouxe mais 2 casinhos aqui, curtos, só para vocês analisarem. Ó, paciente sexo masculino, 66 anos, grande tabagista, hipertenso, sem acompanhamento médico adequado, foi internado na UTI por DPOC exacerbado, segundo o colega que te passou o plantão, em máscara de reservatório 10 litros por minuto,
e você não conseguiu coletar mais maiores informações porque ele estava desconfortável e a família não estava lá. Você encontrou o paciente neurológico com Glasgow 14, meio inquieto, hipotenso, usando Nora 0,1 micrograma quilograma por minuto, tempo de enchimento capilar um pouquinho prolongado. No momento ele estava em VNI, mas quando ele estava em máscara de reservatório, crépitos bibasais, com frequência de 28, saturando 92 a 10 litros por minuto na reservatório. Aí você vai fazer o ultrassom porque você não confia nem na sua sombra, imagina no colega que te passou o plantão. Então você quer ver se essas informações são verídicas mesmo, verdadeiras, já que você não consegue coletar a história. Aí o que você encontra é isso aqui, ó. O que é que vocês estão achando disso aqui? Parece distendido. Ah, dois pontos. É uma cava grande, né? E vamos supor que ela não está variando muito com a respiração, tá? E isso aqui? O que é que vocês estão achando da função sistólica desse coração esquerdo aqui? É isso mesmo, pessoal. Tá ruim? Tá boa? Como é que tá? Tá ruim. Aí você foi pro ultrassom pulmonar dele. O pulmão todo tá assim, ambos os campos, bilaterais. Aí eu pergunto para vocês, qual é o tipo de choque desse paciente? Cardiogênica, o que parece. É um DPOC exacerbado? Não. Olha como mudou. Eu não fiz nada muito complexo aqui. Foi ver uma cava, que é a primeira coisa que a gente aprende a ver no ultrassom, uma linha B no pulmão, que é a segunda coisa que a gente aprende, e uma janela paraesternal eixo curto, tradicional. Não teve nada, você já mudou o diagnóstico. E de novo, isso aqui é caso do dia a dia. Não é caso de outra, o choque misto, todo complexo e tal, que esses aí são um pouquinho mais difíceis da gente. Tem que realmente ter parâmetros um pouco mais avançados, mas do dia a dia, olha como resolve sua vida. Último caso. Mulher, 43 anos, histórico de asma e cirurgia recente no tornozelo. Se apresenta no departamento de emergência com piora progressiva de dispneia nas 2 semanas anteriores, observando uma falta de resposta aos novos broncodilatadores que foram prescritos pelo seu médico. Você encontrou a paciente meio letárgica, com frequência cardíaca de 130, pressão arterial de 80 por 40, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, frequência respiratória de 30 por minuto, saturando 94% em máscara de reservatório a 15 litros, e na máscara de reservatório ela tinha uns sibilos em hemitórax direito. Isso aqui era a radiografia do paciente. Alguma coisa? Não. Qual é a primeira coisa que a gente olha na radiografia de tórax? A identificação, né, pessoal? Você pode estar vendo o paciente errado, né? Finge que vocês já viram, tá? E viram que era da paciente certa. E realmente não tem nada. Aí, como vocês sabem, acabaram de aprender que o raio-x não serve de porra nenhuma. Não, tô brincando. Serve, tá? Mas o ultrassom é bem melhor. Vocês foram fazer um ultrassom. Esse aqui é o ultrassom pulmonar da paciente. O que é que vocês acharam? É porque a imagem tá parada, eu acho. Ou não? Talvez. Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá se mexendo agora? Tá. E aí, o que é que vocês estão achando aí? Normal. Tinha algumas linhas B, acho que fisiológica, lung slide. É isso aí, pulmão normal, né? Uhum. Aí vocês foram ver a cava da paciente. E aí vocês foram fazer o ultrassom cardíaco da paciente. Nossa, olha o tamanho do beijo. É gigante. E aqui na 4 câmeras vocês estão vendo o VD bem dilatado, né? Uhum. Tem até um suposto McConnell aqui. Aí eu pergunto para vocês, qual o tipo de choque? Obstrutivo.
Aí me digam aqui, façam uma reflexão. Quantos pacientes dessas vocês já não pegaram ou já viram, né, passar um caso que não foi com vocês, que ganhou 500 miligramas de hidrocortisona, 2 ampolas de furo, Atrovent, Berotec, 40 gotas de 4 em 4, e até colocaram adrenalina por inalação, sabendo que não serve para nada na asma, e ainda colocaram terbutalina na paciente, achando que era uma asma grave. Olha como muda. E só uma curiosidade, tá, para vocês, TEP pode dar broncoespasmo, tá? Então você vai lá, ausculta, broncoespasmo, vou entupir a paciente de broncodilatador e corticóide, vou pulsar ela aqui, até resolver esse broncoespasmo na força, na peia. E não é, entendeu? Então assim, de novo, como é que você ia saber disso? Óbvio, você poderia ter uma expertise clínica um pouco maior, analisar, ver alguns exames e chegar mais ou menos à mesma conclusão? Poderia, mas iria demorar mais, a sua possibilidade de chegar na mesma conclusão seria menor. Então, é por isso que eu vivo falando e repetindo, e quem me acompanha no Instagram sabe que o pouco sempre vence. É um negócio não invasivo, ou seja, não tem nenhum risco para o paciente. Você pode fazer exames seriados quantas vezes você quiser, ou quantas vezes o tempo do plantão te permitir, né? E te ajuda demais. Só tem um problema do point of care. Eu, inclusive, sou doido para colar esse adesivo no ultrassom da minha UTI lá, do Einstein, mas a minha chefe não deixa. Essa máquina não tem cérebro, use o seu. Então, para você utilizar o point of care corretamente, você não vai deixar de fazer exame físico do paciente, coletar uma história, ver alguns exames laboratoriais e gerar uma hipótese diagnóstica na sua cabeça. Pelo contrário, você tem que fazer tudo isso para utilizar o point of care para ajudar a confirmar ou a descartar ou aumentar a probabilidade daquela sua possibilidade diagnóstica. Então, acho que essa é a grande mensagem que tem que ficar dessa aula, assim. Sejam aqueles médicos que os enfermeiros e os técnicos já conhecem. Esse médico aí vive com ultrassom de cabeça para baixo, para cima e para baixo, na verdade. Eu era assim, no Ciro era conhecido assim, porque realmente eu andava com ultrassom para cima e para baixo, fazendo tudo eu faço com ultrassom. Confio 100% nele? Óbvio que não, né? Eu sei porque eu sei as limitações. A gente tem que entender que exige um certo treinamento, vocês precisam de uma curva de aprendizado de exames, né, sendo de preferência tutorados por alguém, para você ter um nível de concordância e acurácia adequado. Tem suas limitações relacionadas ao método, né, um método de imagem bidimensional, então também é examinador dependente, mas, olha, já me tirou de cada enrascada, mas assim, cada enrascada que vocês não têm ideia, assim. Espero que vocês tenham um pouco dessa ideia com os casos que eu trouxe para vocês aqui. Beleza? Dúvidas? Rafael, eu tenho. Pode falar. No caso daquela paciente, né, que a gente viu que uma das opções era dobuta, a gente viu a saturação venosa central e o gap de CO2. E pensando em entrar com a dobuta, se ela tivesse uma obstrução, né, no POCUS, isso poderia piorar o quadro clínico dela? Uma obstrução de saída de véia, por exemplo. Sim, sim. E aí, nesse caso, a gente poderia tratar como, assim? A obstrução dinâmica da via de saída, ela não é para quem quer, é para quem pode, né? Então, o paciente tem que ter uns comemorativos para isso ocorrer. Então, usualmente, tem que ter o movimento anterior do folheto anterior da mitral, que a gente chama de SANA, movimento sistólico anterior, e ou septo em sigmoide, que é muito comum em idosos, né? E ou hipovolemia / estados hiperdinâmicos. Desses fatores aí, a única coisa que a gente pode, digamos assim, intervir é na hipovolemia e no hiperdinamismo. Como assim? Isso usualmente ocorre quando eu iniciei a dobuta empírica para o meu paciente e ele foi piorar a hemodinâmica. Então, nesse caso, você vai tirar a dobuta. Por quê? Porque ela vai estar aumentando a obstrução dinâmica da veia de saída, porque vai estar aumentando a contratilidade, o septo vai estar mais encostando na válvula mitral e fazendo mais obstrução dinâmica da via de saída. E se o paciente estiver hipovolêmico, você vai fazer o quê? Volume e dar vasopressor e tirar o inotrópico. É assim que você faz.
Por vezes, mas isso é bem assim off-label, claro, tem que ser individualizado e etc. Se for um paciente que está fazendo FA, por exemplo, e está lá com 130, 140 de frequência, isso pode atrapalhar um pouco a via de saída também. Então você tenta controlar essa frequência a todo custo, né? Que já é algo que a gente acaba fazendo, né? A gente não tolera muito frequência de um FA acima de 130 na UTI. Mas eu acho que num paciente fazendo uma obstrução dinâmica da via de saída, isso se torna até mais importante. Tá certo. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, acho que as dúvidas são na prática mesmo, né? Usem e abusem do Fernandão, que sabe muito de ultrassom, e dos preceptores de vocês, tá? Eu acho que, assim, quando eu era preceptor daí, eu montei um OSCE de ultrassom, eu estava fazendo um projeto, caso eu continuasse, para até fazer tipo como a Tiest faz, exigir que os residentes montem um banco de imagens, para ter, tipo, sei lá, 20 exames mínimos de cada segmento, para a gente realmente deixar vocês bem preparados, mas eu não sei como ficou depois da reestruturação da residência, que agora é 3 anos, na minha época ainda era 2, né? E eu também não sei quem tá de preceptor aí, que eu nem sei quem tá de preceptor, para falar a verdade. É a Luísa, Tajra e a Babi. Ah, tá bom. Eu não sei como ficou estruturado isso, mas de qualquer forma, se não tiver isso, usem, abusem, mandem imagens para os preceptores de vocês, para o chefe, estão na UTI no dia a dia e perturbem quem está de plantão, que souber ultrassom, né? Também não adianta vocês perturbarem alguém que não sabe de ultrassom, sabe tanto quanto vocês, aí vai ser o estudo duplo cego, né? Então, perturbem quem sabe de ultrassom para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Uma pessoa que sabe muito ultrassom, só não gosta muito de ensinar, mas sabendo como conquistar ela sabe muito de ultrassom, é a Fabiola. Fabiola. É a nossa malvada favorita. Então, assim, sabendo conquistá-la, ela ensina, ela sabe muito, tá? Então, usem e abusem disso, porque, pessoal, isso vai ser muito importante no dia a dia de vocês, principalmente nos plantões afora. Sim. E digo mais, isso pode ajudar a destacar vocês até entre os colegas, assim. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito quando eu acabei minha residência é porque eu já acabei com um conhecimento bem bom de ultrassom, então eu me destacava na frente dos outros colegas, assim, com questão de avaliação e tudo. Tanto que quando eu mudei de UTI, rapidamente, eu me tornei a referência de ultrassom na UTI que eu estou atualmente. E olha que 90% das escalas são intensivistas titulados, e eu sou a referência de ultrassom. Então isso te destaca no mercado de trabalho, faz você, inclusive, né, ser mais reconhecido e etc. Então, sim, faz bem para o paciente, faz bem para vocês, faz bem para todo mundo. Então, usem ultrassom, o foco sempre vence. Obrigada, viu? Obrigada. Muito obrigada. Valeu, isso. Gente, onde que para a gravação aqui? Você vai nos 3 pontinhos. Gerenciar a gravação.